mais um Amor em Gotas para vocês. Bom dia, gente. Aqui é a Patrícia Bocchimpani compartilhando com você as nossas dúvidas, as nossas experiências sobre educação de filhos. Mais um dia de manhã em gotas. Das nossas lives, estaremos aqui até o dia 13 de agosto de 2021, compartilhando com você esses momentos aqui de manhã. E hoje eu trouxe para a gente poder trocar ideia uma pergunta de um seguidor. Ele fez a seguinte pergunta, olha que interessante, gostei demais dessa questão. Isso também dá pano para manga e dá para a gente falar muito ainda sobre isso. Olha só. Como eu faço para o meu filho comer algo que é saudável, mas ele não gosta? O que eu faço? Pois é, gente. Vamos começar então por partes. Primeiro detalhe. A alimentação, como qualquer outra situação na questão dos nossos filhos ou de qualquer outra coisa, não deve ser imposta. Não adianta você querer convencer o seu filho pela força, pela imposição, pela obrigação de que ele tem que comer brócolis. Não vai resolver, você vai ter muito poucas chances de que ele realmente coma brócolis. Então, o que a gente deve fazer? Se a criança for obrigada a comer, vai criar o quê? Aquele estresse. A gente não quer criar estresse, certo? Qual é a nossa proposta? É de um relacionamento light, que você não tenha que ficar, tem que comer, porque o brócolis é muito importante, porque tem vitamina. Não, gente, as coisas precisam ser naturais, tranquilas. E como a gente faz isso? Então, a alimentação também é aprendida. A forma como a gente se alimenta, a gente aprendeu. A gente aprendeu a se alimentar dessa forma que a gente se alimenta hoje. Então, a gente também precisa, lembra do autoconhecimento, de que eu preciso me reeducar. Então, eu também preciso me reeducar antes de educar o meu filho, ensinar o meu filho a se alimentar bem, de forma saudável. Então, isso está primeiro em mim. Eu tenho que trabalhar isso em mim, como que isso está funcionando na minha cabeça, no meu dia a dia, para depois eu conseguir passar isso de forma fluente para o meu filho ou para a criança que está perto de mim. Então isso precisa ser uma coisa, um processo natural. E outra coisa, que a criança faz com prazer, gente. Se alimentar tem que ser com prazer. Não adianta eu ficar ali me alimentando com aquele estresse todo. Anda, come tudo. Aí não torna a comida fora do prato, não. Acaba de comer a cenoura toda, você não comeu a cenoura. Anda. Gente, quem é que consegue almoçar assim? Fala sério. Se você tá num lugar almoçando, na sua casa, seja onde for, e uma pessoa falando na sua cabeça, anda menino, come logo. Mas que saco, olha só, já entornou, não sei o quê. Gente, não vai fluir. Eu não sei se vocês concordam, mas eu gosto de comer tranquila, aquilo que eu tenho prazer de comer, que eu me sinto satisfeita de comer. Então vamos lá, vamos começar. Então eu preciso desenvolver na criança, despertar nela o interesse e ainda fornecer as condições favoráveis para que ela se alimente bem. Seja lá o saudável que eu quero passar para ela. Eu preciso ajudá-la a desenvolver essa habilidade, porque é um aprendizado, gente, como qualquer coisa na vida. É um aprendizado, a criança vai aprender a se alimentar bem e você que vai ensinar. Você é o responsável, você é o adulto consciente, maduro, responsável para ensinar a criança a se alimentar bem. Então não é simplesmente eu fazer ele comer uma coisa porque a coisa é saudável. Lembra que a gente tem que entender o porquê, a criança precisa entender o porquê que ela está fazendo aquilo, tem que ser uma coisa natural, tem que fluir. Então vamos lá. Primeira coisa, gente, dá o exemplo. Você não pode querer que o seu filho coma uma coisa que você não come, que você põe na mesa, mas você não serve. Anda, menino, come essa salada aí, serve a salada. Vamos lá, anda. Não, gente. Não toque no assunto. Primeira coisa, não tocar no assunto. Simplesmente colocar na mesa, deixar lá na mesa disponível, você comer primeiro.
Lembra que é um processo? Não é da primeira vez que você vai conseguir com que ele se alimente bem e de forma saudável. É um processo, é dia a dia. Lembra? Consistência, persistência, frequência. Tudo passa por isso. Todo o seu relacionamento com seu filho vai passar por essas 3 situações: consistência, persistência, frequência, tá? Então, a primeira coisa é eu dar o exemplo. Já é um grande passo. Então, eu coloco na mesa, eu faço aquele alimento e eu sirvo ali, me sirvo e como. E enquanto eu tô comendo, nossa, delícia esse bloco. Nem olho pra cara da criança, entendeu? Olha só o esquema. Nem olho. Bom demais. Na hora que eu pus esse caldinho de carne aqui em cima, então ficou melhor ainda. Bom, muito bom. Tomatinho vermelho. Ai, esses tomatinhos são lindos, né? Olha que gracinha, são redondinhos, pequenininhos. Nossa, cabe inteiro na minha boca. Entendeu, gente? É ali, ó, no dia a dia, ali naquela coisa natural. Aí você vai colocando aqueles alimentos, vai se alimentando e vai falando bem deles. Aquela coisa tranquila, numa conversa saudável. Se você fala assim, aqui, ó, tá vendo, ó? Tô comendo tomate. Ó, você tem que comer. Não é assim não, gente. Não é assim não. Você tem que ser uma coisa natural, uma coisa fluente. Não é ficar mostrando, impondo para a criança que ela tem que comer porque você está comendo. É só dar o exemplo. Dê o seu exemplo e as coisas vão fluir naturalmente. Então vai falando das qualidades daquele alimento, vai falando da vitamina que ele tem, vai falando para que serve aquele alimento. Nossa, isso aqui tem vitamina A, é bom demais, gente. Vitamina A para os olhos, ajuda a gente a enxergar bem. Não é fulano, fala para outra pessoa. Conversa com outra pessoa, entendeu? Deixa a criança ali no limbo, ali só prestando atenção, observando, porque você sabe que a criança observa tudo. Eu falo que a criança são 2 antenas parabólicas, né? Uma não, são 2. Então ele tá observando, ele tá ouvindo, ele pode estar quietinho ali no pratinho dele, mas ele tá prestando atenção em tudo que você tá falando. Então você continua conversando. Nossa, que legal. Eu acho até que a gente podia plantar uma hortinha aqui de salsinha. Acho que eu vou plantar num vasinho. Se eu moro em apartamento, eu vou plantar um vasinho de salsinha aqui em casa, pra gente poder colher a hora que precisar, não ter que comprar. E aí você vai trabalhando dia a dia. Então fala sem ela perceber que você está falando aquilo pra ela. Entendeu? Falar naturalmente, quando vocês estiverem ali num ambiente harmônico, tranquilo, sem estresse, gente, sem estresse. Outra coisa importante também, leva ela no hortifruti para te ajudar a fazer as compras. Filho, mas eu vou passar aqui agora no hortifruti ou no supermercado, seja onde for. Vamos passar ali na seção de frutas e verduras pra gente ver o que tem lá. Ou então só passa, nem fala nada. Não sei se eu levo essa berinjela hoje, fazer uma lasanha. Não sei se eu levo, acho que eu vou levar. Nossa, olha só, gente, esse chuchu aqui, como que ele tá verdinho. Eu tenho que comprar chuchu assim, bem verdinho. E aí, gente, você vai conversando, vai mostrando à criança aquele universo. Você vai apresentando para a criança aquele universo de várias formas. Sendo na mesa, como eu já falei leva ela no hortifruti. E outra coisa interessante também, pede a criança para te ajudar a preparar o alimento. Quando você tiver no hortifruti, coloca isso aqui no carrinho para mamãe. Lá, pega 2 maçãs ali para mamãe. Já tá trabalhando a matemática, né? 1, 2, 3, 4 maçãs. Pega 4 maçãs ali para mamãe, bota aqui no carrinho e aí você vai trabalhando com ela. Então você vai realçar as cores dos alimentos, vai realçar os sabores. Nossa, essa maçã é uma delícia. Essa verdinha aqui, ela é mais ácidazinha, dá aquele gostinho assim, meio de azedinho na boca, mas essa outra aqui é docinha. Qual que você prefere? A mais azedinha ou a mais docinha? Então a gente vai trabalhando com a criança no dia a dia, essas coisas, os sabores, as cores, as formas dos alimentos, as vitaminas que eles têm. Entendeu? É uma coisa assim, natural, tranquila.
E outra coisa também, gente, é que a gente precisa oferecer esses alimentos com frequência para as crianças, de diferentes formas, sem estresse. Um dia você oferece o brócolis cozidinho no vapor. Outro dia você oferece o brócolis com molhozinho de tomate por cima. Outro dia você oferece o brócolis misturadinho no arroz, que fica uma delícia, maravilhoso. Outro dia você coloca no macarrão. E aí vai, gente. E aí vai tendo criatividade, sim. E cada dia você oferece de um jeito, e cada dia você fala uma coisa diferente sobre aquele alimento, sobre os outros alimentos. Pede ele para te ajudar a preparar, a pegar a geladeira. Às vezes a criança é menorzinha, não dá conta de preparar, ajudar você a preparar. Sempre tem alguma coisa que você pode pedir ela para fazer em relação àquele alimento. Te ajudar a fazer alguma coisa quando você vem da rua, ajudar a tirar os alimentos do plástico, colocar na fruteira, não é? Guardar na geladeira. Existem várias formas. Envolve a criança naquele ambiente, naquele universo da alimentação. Traz a criança para esse universo. Sugere a ela opções de trabalhar com aquilo ali, de ver, de sentir, de pegar. Proporciona a criança a ter experiências com o alimento. De várias formas, cru, cozido, ajudar a descascar, ajudar a guardar. Então, isso vai ajudar a criança primeiro, a saber que existe. Primeiro, você tem que mostrar para a criança que aquilo existe, para depois você despertar nela o interesse dela experimentar, de ela comer, dela gostar. Então, assim, é tudo um processo, é tudo um ambiente que você tem que preparar para que a criança tenha acesso àquilo ali. Outra coisa também, gente, tem famílias que têm costume de se acomoda num cardápio e fica ali direto. Eu conheço família, gente, que todo dia faz a mesma coisa. Eu não tô falando de teoria, não. Eu já vi famílias que fazem todo dia a mesma coisa. Gente, enjoa, cansa, até o adulto cansa. Como que a criança vai ter conhecimento e contato com outros alimentos se você só faz aquilo todo dia? Ou pega um cardápio durante a semana, repete aquele cardápio na outra semana, repete no outro mês, repete. Gente, cansa. Você precisa ficar procurando, sim, receitas interessantes, saudáveis na internet. Hoje em dia a gente tem isso na nossa mão. Não tem mais desculpa. Você, não sei o que eu vou fazer hoje. Essa desculpa já passou, certo? Eu, quando tenho essa dúvida, eu abro a internet e vou lá assim, vamos supor que eu tô com peito de frango lá na geladeira. Aí eu abro a internet assim, o que fazer com peito de frango? Receita, aí pego uma lá, essa aqui tá legal, vou fazer essa. Entendeu, gente? Então, assim, você tem que estar variando. Tem que estar variando. Não só porque a pessoa enjoa, mas para você mudar os nutrientes que você está dando seu filho, oferecendo pro seu filho. Você tem que mudar, variar esses nutrientes. A gente não tem que estar sempre comendo coisas diferentes para poder absorver os diversos nutrientes que existem em cada alimento. Então, para a criança, a mesma coisa. Você tem que oferecer. Aí, outra coisa, gente. Por fim, depois que a criança já teve a oportunidade de experimentar, de degustar, e que se ela decidiu que ela não gosta, a gente sinto muito, mas é um direito dela. Não tem também alimentos que você não gosta, mas é claro que ela precisa, antes de falar não gosto, ela precisa sim experimentar, ela precisa comer de várias formas, como eu falei, para ela decidir, eu realmente não gosto. Aí tudo bem, gente, mas aí é todo um processo. É todo o processo. Claro que eu tenho direito a dizer assim, eu não gosto de, sei lá, alguma coisa. Para mim é tão difícil falar que não gosto de alguma coisa. Mas existem alimentos que eu não gosto, eu não como. Pronto. Mas eu como outros que tenham valores nutritivos equivalentes àquele lá que eu não gosto. Concorda? Não sei se você concorda. Mas, por exemplo, ofereça frutas diferentes para o seu filho. Não compre sempre as mesmas frutas. Ofereça, mostra para ele picadinho, come na frente dele, né? Descasca um kiwi, pica o kiwi e come lá na frente da criança. Tá bom demais. Verdinho, bonito, né? Olha só, ele tem uma sementinha. Interessante essas sementinhas do kiwi.
Entendeu, gente? É assim, é para você despertar, mostrar o leque para a criança de oportunidades que ela tem e incentivá-la de uma forma sem estresse a se alimentar com aquilo que ela precisa, não é? Então, voltando à pergunta do meu seguidor, como faço para meu filho comer algo que é saudável, mas ele não gosta? Então, assim, como faço? De uma forma leve, de uma forma sem estresse, de uma forma tranquila. Essa é a proposta da gente, não é? Da gente ter um relacionamento sem estresse com os nossos filhos, um relacionamento tranquilo, sem precisar impor, mas que ele se conscientize da necessidade dele ter aquele comportamento, dele adotar aquela situação, adotar aquele alimento, fazer aquilo daquele jeito que é legal. Então, aí a gente vai construindo isso no nosso dia a dia. Então, gente, o Amor em Gotas hoje acaba por aqui, fica por aqui, mas amanhã tem mais, às 7h12 da manhã. Um beijo e até amanhã.